Seja bem-vindo novamente, eu quero agradecer você que está nos acompanhando. Nós estamos começando hoje a nova playlist do canal História e Cultura Bíblica. Mais uma vez lembrando que o objetivo do nosso canal não é doutrinar ninguém. Nosso objetivo é apenas compreender os relatos bíblicos por meio da história e passando também pela cultura. E eu convido você que ainda não se inscreveu, dá essa força aí pra gente e inscreva-se no nosso canal, nos ajude curtindo os nossos vídeos e também, se você puder compartilhar, a gente agradece mais ainda. $600.000 homens. Para os rabinos, durou 215 anos. Para os cristãos, de uma forma geral, durou entre 325 anos esse estágio. Moisés, Arão, Caleb e Josué são os principais nomes desse período. Os principais acontecimentos foram um cativeiro e a libertação de um povo, fracasso após entrar na terra prometida, a errança de um povo sem direção no deserto, o maná, a instituição do sábado, os mandamentos, a construção de um tabernáculo, pecado e morte de Moisés, Josué escolhido como o novo líder. Marcos sobrenaturais também aconteceram nesse período, uma sarça ardente e uma nuvem iluminada, um rio de sangue, um mar dividido e um ribeirão de águas amargas. Um bezerro de ouro é adorado, uma serpente de metal e uma jumenta falante. Sejam todos bem-vindos ao mais novo playlist do canal História e Cultura Bíblica. Êxodo. Perante a história da Bíblia, os israelitas ficaram escravizados no Egito. E por vários motivos, é claro, mas um deles em especial seria provavelmente para evitar que os hebreus fizessem aliança com os inimigos dos egípcios, pois os hebreus eram milhares e milhares. Então, para prevenir esse contra-ataque, eles escravizaram essas pessoas. E eles foram escravizados fazendo trabalhos, como nós já explicamos no vídeo falando sobre o Egito. Nós aprendemos que os escravos trabalhavam na fabricação de tijolos. Então, os hebreus, eles tinham o trabalho de colher e triturar palha, transportar barro e também transportar água. Depois eles tinham que preparar aquela massa pisando, para depois eles formarem os tijolos dentro dos moldes. Cada tijolo eles tinham que colocar para secar ao sol e, por fim, ainda tinham que carregá-los até a obra. Cada tijolo tinha 30 centímetros de comprimento, 15 centímetros de altura e aproximadamente a mesma largura. Do meio desse povo surgiu Moisés, o príncipe do Egito. Ele nasceu e, por causa de uma ordem do rei de mandar matar os meninos recém-nascidos, ele ficou escondido por 3 meses e depois ele foi colocado para flutuar dentro de um cesto sobre o rio Nilo. E ele foi então encontrado por uma egípcia e ele foi entregue à sua própria mãe, que cuidou dele como se fosse a babá do menino. O cesto era feito de papiro ou junco e esse material era usado para fazer barcos leves e também berços, tanto no Egito como na Mesopotâmia. Os feixes de papiro eram sobrepostos e colados com betume, o mesmo material utilizado para tapar as brechas da Arca de Noé. Quando Moisés tinha 40 anos de idade, ele cometeu um assassinato. Isso mesmo, Moisés, aquele homem que libertou os hebreus da escravidão no Egito, cometeu um assassinato. Mas aconteceu da seguinte maneira: ele presenciou um escravo egípcio, um soldado egípcio, maltratando um hebreu. Isso causou uma revolta em Moisés e eles brigaram e ele acabou matando esse soldado. Por conta disso, ele sabia que seria preso, ele refugiou-se em uma cidade chamada Midian. Ele fugiu para esse local e lá ele conheceu uma mulher chamada Zípora, com quem ele se casou. Após isso, com o passar do tempo, Moisés estava andando em um monte chamado Monte Horebe. E nesse monte, ele foi surpreendido por uma sarça pegando fogo. E ele percebeu aquilo ali,
ficou querendo saber o que estava acontecendo e se aproximou daquela sarça. E quando ele se aproximou daquela sarça, a voz de Deus chegou aos ouvidos dele, convocando para voltar ao Egito e libertar o povo. Mas ele resistiu, fazendo várias objeções a Deus. Naquele momento, Moisés estava segurando um cajado. E o cajado é um símbolo de autoridade. Então Deus disse para ele que ele tinha que pegar aquele cajado e jogar no chão. Quando ele jogou o cajado no chão, o cajado se transformou em uma cobra. Então ali Deus estava mostrando para ele que, apesar de ele ter várias objeções para libertar o povo, Deus estava com ele. E como o cajado representa autoridade, para onde ele andasse, ele iria carregar o cajado, carregando consigo a autoridade que Deus deu a ele. Depois Deus falou para ele colocar a mão sobre o peito. E quando ele tirou, a mão dele estava cheia de lepra. Em seguida, Deus disse para ele colocar a mão de volta no peito. E quando ele tirou a mão de novo, a mão dele estava sarada. Isso eram formas de Deus mostrar para ele como Deus estava do lado dele, acompanhando ele em todos os momentos. O monte onde ele estava, como falei, é o conhecido Monte Horebe, também conhecido como Sinai. No mundo antigo e também no mundo clássico, as pessoas acreditavam que as divindades normalmente faziam moradas nas montanhas. Talvez isso explicasse por que Moisés tinha subido àquela região, que também era conhecida por ser uma região onde coisas sobrenaturais aconteciam. E como nós podemos perceber, a sarça ardente, Deus falando por meio da sarça ardente, foi algo que comprova a crença das pessoas. Faraó era inimigo de Deus, mas não era um inimigo de Deus à toa, pois o faraó acreditava que ele era uma divindade. E o fato de Moisés ter uma outra divindade era uma afronta para ele. Então o faraó, que não se sabe o nome, endureceu o coração e não permitiu libertar os hebreus. O tempo foi passando e eles, na tentativa de libertar o povo, eles fizeram uma demonstração de que o Deus de Moisés e Arão, seu irmão, era um Deus maior que o faraó. Então, o que eles fizeram? Arão, que era uma espécie de porta-voz de Moisés, porque Moisés era gago, jogou o cajado no chão e aquele cajado se transformou em uma cobra. O faraó, achando que era superior, chamou 2 magos. Um se chama Janes e o outro se chama Jambres. Eles se aproximaram e também fizeram algo parecido. Mas algo improvável aconteceu. A serpente de Moisés engoliu a serpente dos magos. Nesse primeiro momento, Deus já estava mostrando que o reino de Deus iria dominar sobre o império do faraó. Essa demonstração que Deus fez por meio de Moisés e Arão não foi suficiente para o faraó temer ao Deus deles. Então, ele endureceu novamente seu coração e não permitiu que o povo hebreu saísse do Egito. Então, o que Moisés fez? Ele se viu obrigado a clamar a Deus por 10 pragas que assolaram o Egito. Então, vamos entender o seguinte: nós entendemos no vídeo anterior, falando sobre o Egito, que eles eram pagãos. Então, eles adoravam vários deuses, eles acreditavam que as manifestações da natureza, cada manifestação era representada por um deus. E eles tinham um faraó, o único ser humano que poderia ser adorado era o faraó. E esse ser humano era a autoridade máxima espiritual. Como ele não permitiu a saída do povo hebreu do Egito, Deus começou a provar o seu poder, primeiro enviando as pragas, para por último ele desafiar o que seria o Deus de todos os deuses, que seria o faraó. Ele mandou 10 pragas, como eu falei, e a primeira praga que veio sobre o Egito foi justamente naquilo que eles, uma das coisas que eles mais adoravam. O Egito não possuía fontes de água, não tinha poços d'água. A única fonte de água era o rio Nilo. Então, a primeira praga já veio transformando a água do rio
em sangue. E essa praga veio sobre o Egito para desafiar Osíris, que era considerado por eles o deus do rio Nilo. A segunda praga foi a consequência daquela água estragada. Foi a invasão de rãs sobre a terra do Egito. As rãs vieram para desafiar a divindade Hequete. Depois vieram as pragas dos piolhos, que foi para desafiar Gebe, o deus da terra. Em seguida vieram as moscas contra a deusa Hathor, que seria esposa de Osíris. Em seguida veio a doença sobre o gado, que era para desafiar Apis, que era um deus touro, que de tão venerado foi embalsamado e enterrado em seu próprio sarcófago. A sexta praga foram as úlceras ou feridas, que vieram para desafiar o deus Tifão. A sétima praga, granizo e fogo, que veio para desafiar Shu, o deus da atmosfera. A oitava praga, a praga dos gafanhotos, para desafiar Serapis, o deus que protegia o Egito dos gafanhotos. A umidade causada pelaquela quantidade de rãs mortas, por conta da umidade, tivessem seguido para a região, até também por um vento ocidental. A nona praga, que foi trevas por 3 dias. O objetivo dessa praga era desafiar uma divindade chamada Amon-Ra, o deus Sol. As trevas teriam acontecido por quê? Porque uma tempestade de areia que ocorria entre março e abril foi intensificada, ou seja, os céus ficaram cobertos de tanta areia que isso causou escuridão no Egito. E a última praga foi a morte dos primogênitos. Essa praga afetou diretamente o faraó, ou seja, essa praga veio para desafiar todos os deuses, bem como o próprio faraó, que se julgava a divindade responsável pela vida. Todas essas 10 pragas vieram sobre o Egito, por quê? Porque o faraó não cumpria com a sua palavra. Ele prometeu para que os hebreus praticassem sua religião, isso não aconteceu. Ele prometeu que os hebreus saíssem, não para muito longe, mas que eles saíssem, e ele não cumpriu. E também depois ele prometeu que os hebreus pudessem ir, mas eles tinham que deixar os seus filhos com ele lá no Egito para, claro, também ser escravos. E também ele prometeu que os hebreus pudessem sair, mas sem levar os seus rebanhos e as suas manadas. Agora eu tenho uma pergunta para você. Você celebra a Páscoa? Você sabe quando foi que a Páscoa realmente surgiu? E você sabe também que relação a Páscoa tem com o Êxodo e as 10 pragas? Nós vamos saber disso no nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!